que a dança do ventre em específico chegou na sua vida? Então, é uma boa pergunta, na verdade. Eu também não sei. Só aconteceu. Porque na verdade, assim, eu tinha 15 anos, né, quando eu comecei, e eu sempre tive uma fascinação por essa cultura, não tenho nenhuma descendência, né, não sei da onde que eu tirei isso, mas a minha primeira experiência, eu fui passar férias numa colônia de férias, né, na praia, e aí teve uma aula aberta e aí eu me apaixonei. E aí, coincidentemente, quando eu voltei para Sorocaba, iniciaram-se as aulas aqui, e aí eu comecei a fazer e nunca mais parei. E daí de praticar foi criando essa curiosidade de pesquisar cada vez mais sobre a cultura em si. Exatamente. No começo, né, lá na década de 90, a gente não tinha muita informação, né, ainda não tinha na internet. Então, assim, o que vinha pra gente era, né, verdade absoluta, porque a gente não sabia exatamente o que era, né? Mas, assim, depois, né, a partir dos anos 2000, principalmente, por conta da novela e por toda a informação que a gente começou a ter, me gerou muita curiosidade de saber, assim, de onde vem, porque, como que as coisas acontecem. E aí, sim, eu comecei a pesquisar mais a fundo, comecei a procurar várias fontes, né, e cada vez mais me desperta essa curiosidade, porque quanto mais você estuda, mais você vê que tem coisa para estudar, né? Principalmente porque é uma cultura totalmente diferente da nossa. Exato. Então, tudo é novidade. Tudo é novo, tudo é novo. A novela aconteceu em 2001? 2001 foi. E em 2001 começou a galera realmente a pesquisar mais e ali você começou a dar aula também, ou você ainda era só uma aluna? Eu comecei a dar aula em 2000, na verdade, antes do Clone já teve, né, o advento da Shakira, do Khaled, né, das músicas que começaram a tocar, que foi um pouquinho antes da novela, que as pessoas já despertou um certo interesse pela dança nessa época, né? E aí, como eu disse, quando começou a novela, aí o negócio se espalhou, né? A gente fazia show todo final de semana, todo lugar tocava música árabe, mas sempre essas, né? Essas músicas da novela, sempre né? da novela. Mas já era um começo, né? Teve esse lado bom, mas também teve um lado um pouquinho negativo, né? Que é de reforçar alguns estereótipos a respeito da dança, né? Isso que eu ia falar, porque eu era nova, né? Quando a novela tava passando, e o que eu lembro é que as mulheres não podiam aparecer de modo nenhum, né? E eu acho que é assim até hoje. E quando elas apareciam era especificamente para a dança, e a dança era para, de algum jeito, atrair um marido. Sim. É isso mesmo? Não. Então já não é isso. O Clone ensinou tudo errado pra gente. É que, na verdade, né, existe essa visão orientalista que a gente fala desde, né, de 1830, 1820, porque quando os europeus invadiram os países árabes, né, eles tinham aquela ideia de que a Europa era o centro do mundo e tudo que não fosse europeu era estranho, era, né, bizarro, era exótico, era ruim. Então, assim, tinham muitas coisas que eles não tinham acesso, então vinha muito da imaginação deles, né? Então, por exemplo, a própria questão dos haréns, do termo odalisca, que é um termo totalmente errado para utilizar para a dança, né? Como eles não tinham acesso, eles imaginavam que lá tinha um monte de mulher disponível para o sultão, e na verdade não era. O harém era uma sociedade organizada, tinha hierarquia, as mulheres aprendiam ofícios, e as odaliscas, na verdade, eram as escravas trazidas, né, aprisionadas, então digamos que era o patamar mais baixo, digamos assim, dessa hierarquia, e elas não dançavam, né? Então, assim, não tem nenhuma relação das odaliscas com a questão da dança, né? Então tudo isso, mas isso veio desde essa época, infelizmente, foi reforçado através das pinturas. A gente vê as pinturas orientalistas, são o quê? Mulheres quase nuas, deitadas, né? Como se elas não fizessem nada e ficassem esperando lá o sultão aparecer, né? E também através de peças teatrais como Salomé, que ela fazia a dança dos sete véus, né? Ficava no palco. Então, tudo isso reforçou, né, essa ideia, mas é uma visão, digamos assim, totalmente errada. E como que funciona essa hierarquia, já que você falou? Porque eu não entendo nada. Você foi falando os nomes e eu fiquei, tá, ok. Como que funciona? Porque como realmente é uma outra cultura, a gente não tem noção, né? Então, basicamente, assim, dando uma resumida, né, quem cuidava do harém era a mãe do sultão, né? E só ele é o único homem que tinha acesso realmente a entrar, né, nesse ambiente. Mas, assim, tinham as odaliscas, que eram, né, essas escravas, tinham as concubinas, que eram realmente as mulheres, né, as amantes, digamos assim, do sultão, tinham as esposas oficiais, né, tinham as pessoas, as mulheres que eram da criadagem, serviçais. Então, assim, tudo isso ia se desenvolvendo. Por exemplo, uma concubina poderia se tornar uma esposa oficial, né, do sultão. Então, elas todas, digamos assim, era um orgulho, uma honra para elas se elas chegassem a essa categoria. Mas, para isso, elas tinham que ser mulheres estudadas, elas tinham que ter afazeres, tinham que ter habilidades para demonstrar e conquistar, digamos assim, o sultão. Então, não necessariamente elas eram, digamos assim, escravas sexuais, né, como as pessoas representam, né? Era toda uma hierarquia dentro dessa cultura. Mas, como eu disse, como nenhum homem podia entrar, então, na cabeça deles, eles,
né, criaram essa figura da mulher fácil que ficava simplesmente aguardando a presença do sultão ali. Entendi. E assim, a gente tem essa imagem do sultão, o cara que tem milhões de mulheres. É isso mesmo, mas tem essa organização que você comentou. Então, na verdade, existe essa poligamia, né, nos países árabes, entre eles é comum, mas hoje já bem menor, né, muito mais difícil de ter. Hoje em dia, alguns países já têm, inclusive, a questão do divórcio, que antigamente era proibido, né, então já está bastante ocidentalizado. Mas antigamente, realmente, assim, eles poderiam ter muitas mulheres, era uma prática comum dentro desses países, e aí eles tinham que manter, né, o mesmo nível, digamos assim, para todas. Isso no Clone mostrava, né? Se você tinha que ter mais de uma mulher, você tinha que dar um colar de ouro para uma, tem que dar para todas. Então você tinha que sempre manter esse mesmo nível, digamos assim, entre todas as mulheres. Mas já não é uma prática tão comum, né? Em alguns países mais, digamos assim, mais fechados, mais rígidos, talvez sim, mas a maioria já não tem muito mais isso.